Fala galera do canal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Eric Lodete na área. O conteúdo de hoje é muito bacana e vai te ajudar a entender como é que funciona os clientes, sabe por quê? Eu vou falar sobre 3 tipos de clientes e como a gente faz para atender esses 3 tipos, tá? Se você quiser saber como que atende essas pessoas, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar, tá bom? Mas antes, roda a vinheta, bolado. Tamo junto. Então vamos lá, galera, ó. Tem 3 tipos de clientes e como que a gente faz para atender, né, da melhor forma possível esses 3 tipos de clientes, tá? Vamos lá, antes de começar já curte aí para você não esquecer. Curte, compartilha para alguém que está começando na tatu, algum amigo seu aí. E comenta aqui durante o vídeo, nem que for um emoji para ajudar o nosso canal a crescer, tá bom? Importante também você conferir para ver se você está inscrito. Ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui desse canal, beleza? Então vamos lá, já deixei anotado aqui para não esquecer. Tem 3 clientes, para mim, tá? No meu ponto de vista, que é o cliente que não tá nem aí, vou explicar um pouquinho sobre ele, o cliente que dá pitaco e o cliente indeciso, tá? Normalmente essas três opções aí. O que é o cliente que não tá nem aí? Na minha opinião, é o melhor cliente. Por quê? Porque ele já vai no estúdio conhecendo o seu trabalho e ele quer um trabalho seu, né? Ele quer uma obra sua ali, em determinada parte do corpo, e às vezes ele não sabe nem o que fazer. Ele deixa você à vontade para poder criar o que você quiser, né? Dar sugestões para ele, ver o que ele gosta, enfim. Esse cliente é o que eu mais pretendo ter, né? Mas é difícil, não tem como saber como que as pessoas se comportam, mas a gente tem bastante cliente assim, e eu acho mais fácil, porque até a comunicação fica mais fácil, o cara te deixa aberto, sabe? Você acaba virando até amigo da pessoa, então acaba sendo muito mais fácil de a gente lidar com esse tipo de cliente, é o que te dá mais abertura. Eu falei assim, não tá nem aí, é porque ele se preocupa em ter uma tatuagem e ele sabe que ele está em um lugar certo, que ele vai conseguir uma tatuagem de qualidade, tá? Esse é o ponto. Porém, eu falo ele não tá nem aí porque ele não sabe que ele quer tatuar, né? Ele não tá preocupado em o que vai tatuar. Ele tá preocupado em fazer a tatuagem com você, que ele sabe que ele vai ter um trabalho de qualidade, mas ele não tá preocupado com o que. Aí entra a parte boa, onde você pode aflorar a sua imaginação, onde você pode criar o que você às vezes está com vontade de desenhar, onde você pode testar possibilidades novas. Então, é um tipo de cliente que às vezes você pode até ter uma recorrência, você pode até fazer trabalhos maiores ou até fechamento. Por quê? Porque quando a pessoa te dá mais abertura, fica muito mais fácil a comunicação, como eu já havia falado, e às vezes fica até legal você fazer uma troca, sabe? Como a pessoa te deu abertura, pô, você fazer, bom, e se a gente pensasse num próximo projeto e tal, a pessoa te fala, oh, cara, às vezes eu pretendo fechar o braço. Ô, mano, legal demais, como eu vi que você é um cara gente boa, né, que a gente tá fluindo um desenho aqui bacana, vamos fechar o braço, cara, eu faço um valor especial pra você, sabe? Esse tipo de pessoa que às vezes compensa você trocar essa ideia de fazer um valor legal, onde você consiga demonstrar, expor o seu trabalho de uma certa maneira para a rede social, para o público lá fora, enfim. Esse é o melhor tipo de pessoa assim, que a gente pode atender, tá? Então, se você pegar um cliente que não tá nem aí, escute o que ele tem para te falar e tente encaminhar a conversa para um lado que realmente vai te trazer um benefício maior, que é o que? Você conseguir fazer um trabalho que você queira fazer. Então, esse tipo de cliente é muito interessante a gente poder atender nos estúdios, tá? Não é sempre que aparece, mas aparece constantemente, pelo menos no meu trabalho. As pessoas me procuram para ter um trabalho meu, independente das vezes do que quer fazer. Tá? Por exemplo, a pessoa vai lá no estúdio, cara, eu quero fazer uma tatu contigo, a única coisa que eu queria é fazer um coração, no seu lugar, no seu tamanho. Isso é muito mais fácil de você criar, porque fica muito mais amplo a quantidade de opção que a gente tem, abre o leque, né? Do que a pessoa ir lá e falar assim, ó, eu quero fazer um coração nesse lugar, desse tamanho, desse jeito, certo? Então é muito interessante. Quer falar alguma coisa? Ou às vezes dá o tema. Ou às vezes dá o tema, fica muito legal também. Por exemplo,
Eric, eu quero fechar o braço no estilo oriental, mas pode ser qualquer coisa dentro desse estilo. Aí volta a falar, abre o leque de novo, você senta com a pessoa e tenta instruir ela a fazer uma coisa que você queira fazer, né? Dentro desse tema que ela quer fazer com você, certo? Então vamos para o segundo tipo de cliente agora. Vamos lá, é o cliente que fica dando pitaco. Você com certeza já atendeu. Aquele cliente que fica falando no local onde que fica melhor tatu, né? O jeito que você tem que desenhar, o jeito que você tem que colar o decalque na pessoa, fica perguntando por que você está usando esse material, por que você está usando esse material. Tem muita gente que é curiosa, mas tem muita gente que quer saber mesmo para ficar dando pitaco. Oh, mas se eu usasse uma agulha mais fina? Sabe aquele cliente que acha que sabe mais que você, tá? Esse cliente eu atendo bastante aqui no estúdio também e eu gosto de atender, por quê? Porque chega uma hora que a pessoa sabe o lugar dela, que eu sei colocar a pessoa no lugar dela. Então, chega uma hora que ela entende muito menos que você de tatu e ela acaba partindo para o primeiro cliente, que é aquele que não está nem aí. Que você já instruiu ela de tanta forma que ela já entendeu que o profissional ali é você e você acaba conseguindo fazer um trabalho que você queira fazer. Tá? O cliente que dá pitaco, que é aquele que dá a opinião dele, não são todos que dá essa abertura. Mas quando você conversa e faz uma amizade com a pessoa mesmo, ela entende que você sabe o que você está falando, que você tem anos de experiência, que trabalha com aquilo todos os dias, ela acaba dando mais abertura, tá? E isso é normal, beleza? Mas você sempre vai atender aquele que fica dando pitaco. Teve uma história uma vez no estúdio, que a moça foi fazer uma tatu comigo, não vou citar nomes, mas até na hora de decalcar, ela pegou na minha mão e decalcou. Então, na hora eu fiquei assim bem chateado, sabe? Eu até falei pra ela, ó, o decalque deixa que eu coloco, porque vai ficar torto desse jeito que você tá fazendo, né? O profissional que sou eu, deixa que eu decalque, porque na hora que eu fui apalpar, ela palpou antes que eu decalque, sabe? É o cliente que dá pitaco, isso é normal. Aquele cliente que às vezes leva um amigo, sabe, que dá mais pitaco do que ele, isso sempre vai acontecer. Então o cliente que dá pitaco sempre vai aparecer no estúdio de tatu, isso é normal. Você tem que saber conduzir de uma maneira que vai ajudar você e facilitar também o seu processo de criação, como que você vai instruir ele fazer o trabalho que ele quer fazer naquele local onde ele já está imaginando, instruir ele que às vezes aquele tamanho que ele está pensando não é tão bom para aquele local, enfim. Ser profissional e tentar indicar uma melhor opção para que ele tenha um trabalho duradouro para o resto da vida dele, beleza? Agora vamos para o terceiro cliente, não menos importante, que é o cliente indeciso. Esse é o pior cliente para mim. Por quê? Porque mesmo você às vezes conduzindo ele na conversa, ele acaba não decidindo o que ele quer fazer. Às vezes você até precisa remarcar, tá? Então deixa eu explicar como eu atendo o cliente indeciso. Quando eu sinto que a pessoa está muito indecisa, né, primeiro eu sempre ouço o que todo cliente tem para falar, mas quando eu sinto quando a pessoa está muito indecisa, eu falo assim, ó, pô, beleza, você quer fazer esse trabalho nesse local, então vamos desenhar aqui rapidinho para você e eu vou decalcar nesse local para você ver se é isso que você quer mesmo. Geralmente, vamos pôr ali uns 70% das pessoas, na hora que você faz o desenho, decalca nela sem compromisso, sem saber se você vai tatuar ou não, você já acaba vendendo o seu trabalho. Por quê? Muitos tatuadores não fazem isso, tá? E isso é um diferencial, porque a pessoa se sente importante, ela vê que você está disposto a entregar o seu melhor para ela, e é isso que ela está procurando na tatu, tá? Então você, decalcando, fica muito mais fácil de você vender. Mesmo assim, aqueles 30% ali de pessoas que são indecisas, às vezes mesmo assim fica indecisa do local ou às vezes mesmo por não ter certeza de fazer uma tatu. Então, qual que é a melhor opção no meu ponto de vista? Quando eu vejo que realmente a pessoa está muito indecisa, eu falo para ela, ó, vamos fazer assim, como eu estou sentindo que você está indeciso e a tatu é uma parada que não tem reversão, por exemplo, não dá para você tirar a tatuagem, a não ser que seja de laser, você vai sofrer mais do que para tatuar. Então assim, ó, como não tem reversão, a melhor opção é você ir para sua casa e pensar, você pode até ir com o decalque colado, não tem problema, mas vai para sua casa e pensa se é realmente isso que você quer fazer. E se for, você me manda uma mensagem amanhã, a gente reagenda um próximo dia para poder tatuar. Por quê? Porque a pessoa indo para casa, ela sente muito mais
confiança se é realmente isso que ela quer fazer. Porque nem todo mundo que quer fazer uma tatu realmente quer fazer. Às vezes está fazendo para se encaixar num grupo dentro da sociedade, ou às vezes tá querendo fazer porque, sei lá, a amiga dela fez e ela sempre quis fazer. Mas às vezes não é isso que ela quer. A tatu não é para todo mundo, e nem todo mundo é para tatu. E tá tudo bem, tá? Então a melhor maneira de você fazer é você, às vezes, pedindo para ela ir para casa, pensar, conversar com algum ente querido dela para ver se realmente está legal o trabalho e ela tomar uma decisão se realmente quer fazer ou não, tá? Até uma história interessante, há muitos anos atrás eu fiz isso com uma pessoa, desenhei ali no freehand na perna dela só para ela ter uma ideia de como que ia ficar o trabalho e ela gostou. Porém, eu senti que ela tava meio que na sacanagem, sabe? E na época, mesmo assim, eu deixei ela embora. Eu falei assim, ó, você pode pensar, mas ela não queria pensar. O que ela fez? Ela saiu do meu estúdio, foi em outro estúdio de tatu aqui da minha cidade e tatuou o freehand que eu fiz. Porém, o freehand era um trabalho simétrico. E como eu fiz o freehand ali, eu não estava preocupado com a simetria, eu só fiz para ela ter uma ideia. Ou seja, estava torto. E o cara tatuou exatamente como estava, torto. Então assim, ó, além de ser antiético, a pessoa, sei lá, às vezes ela queria ali só conversar mesmo e queria fazer com mais barato. E tá tudo bem também. Se você ficar se preocupando com isso, você não vai fazer trabalho em ninguém. Então isso vai acontecer. Eu perdi meu tempo? Não, porque eu estudei de uma certa maneira o trabalho nela, eu desenhei ali, né? Então eu fiz o meu melhor, né? Então pode ser que aconteça isso com você sim. O que até um adendo que eu não acho legal é, por exemplo, é mais fácil de vender dessa forma? Eu vou te falar, você vai entender. Mas você criar um desenho para a pessoa e mandar pelo WhatsApp eu não acho interessante. Por quê? Porque você está estudando, tá? Você está perdendo tempo? Não. Porém, ela pode pegar esse mesmo desenho seu e levar para o tatuador. Isso eu não acho bacana. Por exemplo, se eu sinto que a pessoa está meio indecisa, eu chamo ela no estúdio, faço um orçamento presidencial e faço um esbocinho ali na hora. É muito mais fácil, né? A pessoa vai sentir muito mais confiança em você do que você rabiscar qualquer coisinha e mandar para o cliente. A não ser que for uma montagemzinha rápida que você pega, põe no computador ali e faça sem desenhar. Aí ok. Agora você perder o tempo ali de 4, 5 horas desenvolvendo um trabalho exclusivo para mandar para o seu cliente ela fazer com outra pessoa, que já aconteceu comigo, isso eu não acho viável, tá? Até seria interessante um vídeo aqui no canal do YouTube falando sobre isso, mas vamos deixar para uma próxima, beleza? Galera, ó, lembrando, antes da gente finalizar o vídeo aqui, eu tenho 2 conteúdos, um curso completo chamado Beabá para Tatuadores e um curso chamado Foco no Traço. Se você tiver interesse de fazer parte dessa turma e quiser saber mais como funciona esse conteúdo nosso, clica aqui na descrição desse vídeo que eu vou deixar o link para vocês, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se Deus quiser, até o próximo. Tamo junto, é nóis!